coisa aqui, assim fica melhor, né? Muito bem, minha gente. Boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a mais esse bate-papo aqui comigo. Hoje nós vamos ter aqui um chargista. Vamos ter um chargista, o Gilmar, o cartunista das cavernas. Então, hello, Seven Jar, love from Baluchistan. Hi from Turkey, Balikafitsa. Thank you very much. Unfortunately, my conversation is in Portuguese, but I promise to make a conversation in English next time. Dalia Alayaza, we wish you have videos in English. Yeah. I need to make it. I know. I'm sorry. I promise to make a live conversation in English. Bom, vamos lá. O cartunista das cavernas já chegou aqui. Deixa eu mandar o convite para ele. Cartunista das cavernas. Vamos lá. Ai, meu Deus, está ele aqui. Grande Gilmar. Vamos lá. Vamos aguardar o Gilmar entrar aí. Mandei aqui o convite para ele. Obrigado aí, gente, pelos comentários de vocês. Estamos aguardando aqui o Gilmar entrar aqui. Vamos lá, Gilmar. Entra aí, Gilmar. Hoje a gente vai falar... Ontem eu tive um bate-papo com dois chargistas gaúchos, né? Para a gente falar sobre essa questão aí da censura, da lei de segurança nacional, e aí hoje eu trago o Gilmar. Ainda tá para entrar aí, ó. Não entrou, hein? Aqui, beleza, vamos lá. Mandei outro pedido aqui, Gilmar. Beleza, agora entrou. Agora deu certo. Gilmar? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Muito obrigado por ter recebido aqui, atendido o meu pedido aqui para fazer essa live. É uma honra, cara, falar contigo aí. Valeu, querido, muito obrigado. Como é que você está se sentindo, meu querido chargista, com as coisas que estão acontecendo? A charge está em pauta, não se fala de outra coisa. Então, como é que você está se sentindo, você como chargista? Pois é, estamos aí na onda, né? Esse governo medíocre aí que ataca todo mundo, né? Todos os segmentos, né? Sociais aí, que não é novidade nenhuma, né? Educação, todo trabalho artístico, educacional, e agora chegou a nossa vez aí de ser atacado aí como os cartunistas, né? A ponto de... É muito comédia, né? Um governo desse, né, cara? Eu até postei um negócio e falei, porra... o país da piada pronta, um governo de piada pronta que não aceita cartunista ser né? Concorrente. Concorrente, é verdade. Verdade. E essa situação aí do Aroeira, como é que você viu isso? Pois essa do Aroeira, eu acho que a gente teve um fato bem interessante, que foi a resposta, né, da gente aí, a reunião de todos os cartunistas através da internet, do grupo, né, que tem aí. Foi uma ideia acho que tinha um cartunista lá do... É o Duque, né? De Minas? Isso, o Duque que lançou a ideia, foi genial, né, cara? E aí todo mundo já respondeu rapidamente, né? Quarentena, tá todo mundo confinado, então tá ligado na internet, nas notícias e tal, e a resposta foi muito boa, muito interessante. O próprio Aroeira deu um depoimento muito emocionado ontem, né, com todo o respaldo que todo mundo deu. Não só, a coisa se estendeu para outros setores também, como jornalistas, né, os designers também. E aí a gente tá ainda sob esse efeito, né, de ontem para hoje. Já temos aí associações internacionais de cartunistas que estão dando apoio e tudo, né?
E a imprensa internacional também, né, falando disso, porque realmente é uma coisa muito absurda, né, cara? É uma coisa primitiva, digamos assim, né? Um governo que a gente já sabe, né, que não é novidade nenhuma, não tem nenhuma proposta social, não tem nenhum tipo de proposta de governo, né, para fazer e tal, e fica atacando a fórmula, né, para se fazer isso é criar fatos de ataque para todo lado, cortina de fumaça para cobrir, porque não tem resposta para nada, não tem proposta, não tem nada, né? Isso desde a campanha do governo que fugiu das entrevistas todas e tudo, e se alonga por esse período todo, não tem nada o que dizer, né? Não tem o que dizer, não tem o que fazer. Então fica aí atacando, criando esses motivos para ocupar a imprensa, enfim. É isso. Agora você, Latuf, que é um cara de front, né, cara, dentro da sua carreira, que tem muito até a falar sobre isso, você que dentro do seu trabalho de vários anos tem confrontado esses bandidos aí de institucionalizados, né, como é que é essa experiência? Eu fiquei curioso para te perguntar isso, cara, porque você é de hoje. Você vê que tem uma coisa muito interessante nesse caso do Aroeira, que os caras são tão burros, né, cara? Eu não sei qual que é a lógica de fazer um negócio desse, porque assim, você vai contra, você faz uma atitude dessa, de ameaça, de censura, ela cresce muito mais, né? Teve gente que falou, porra, eu nem ia notar essa charge, agora estou notando, estou reproduzindo. Exatamente. Quer dizer, o efeito de publicação e de denúncias de um governo fascista, nazista, ela se toma muito corpo, né? Não só dentro do Brasil, como fora. E aí eu lembro do teu episódio, cara, lá na Câmara, lá dos deputados, ou do Senado, eu não lembro direito, lá nos corredores, que o cara pegou e quebrou aquela tua charge lá, e ela criou um corpo enorme, assim. Então, dá pra entender, né? E ele fez questão de filmar, né? Pois é, Ele fez questão que filmasse. Ele fez. pois é, se sentindo na razão, né, de fazer aquilo, aquela afronta e tal, como se, né? E aí vem todo mundo e desmascara isso, né? Quer dizer, é um absurdo. Você começou quando como chargista? Eu comecei nos anos 80 na imprensa sindical, aqui no ABC. Eu moro aqui em Santo André, no grande ABC, né? Então eu frequentei os sindicatos. Eu praticamente me formei na imprensa sindical, né? Trabalhando aqui para os metalúrgicos, todos os sindicatos da região. Então foram 10 Eu, anos. você e o Laerte, né? Isso, a Laerte, né, que atuou um pouco antes, né, em São Bernardo, através da Uhum. Oboré, que era uma agência, né, que fazia as Isso. charges, né, você lembra, você também atua bastante no sindicato, você sabe, né, da Não, história. não, eu sou filho da imprensa sindical. Eu comecei nos anos 90. Totalmente filho da imprensa sindical. Pois é, a Laerte também, né, uma Sim. lamentação, cara, que eu tenho é de não ter conhecido o Enfio, porque eu cheguei depois que o Enfio passou pela região. Né, o Enfio Uhum. estava lá no Rio de Janeiro, envolvido nessa coisa da ditadura, do Pasquim e tal. E o Enfio sempre com uma mente à frente, né, uma atuação à frente, falou, não, agora eu vou pro ABC Paulista. Aí ninguém entendeu nada, Ziraldo É conta essa isso. história, né? Mas você vai fazer o que lá, cara? Na grande São Paulo, falou, é lá que vai acontecer as coisas agora e tal. E ele veio para cá e atuou aqui na região durante um tempo. Isso mesmo, exatamente. Inclusive, ele deu uma entrevista para um programa da TV em São Paulo chamado Vox Populi, que ele diz exatamente isso. Ele achava que as coisas aconteciam no Rio e depois elas aconteceram em São Paulo, né? Mas ele foi Rio, São Paulo, né? Ele ficava migrando, né? Ele Sim, ia sim, onde ele achava que tinha que estar, né? exatamente, cara. Uma visão interessante do Enfio na época, né? Pois é, e a E como gente é que... tem. Pode falar. Não, não, por favor. Não, você é o convidado, eu quero ouvir. Não, Pode eu falar. quero ouvir também você, que você tem muita história para contar nesse sentido. Eu sou muito curioso para ver isso, porque você tem essa história muito longa, não só dentro do território nacional, da charge de combate, do fronte, como fora do Brasil, que eu acho que você se destaca muito, né? Então eu acho que a gente tem muita curiosidade para saber como é que é esse histórico todo de atuação fora do Brasil. Eu, pelo menos, tenho essa curiosidade. Quando você tiver a oportunidade de falar mais sobre isso nas lives e tal. Aí você tem que fazer uma live sua para você me chamar. Isso, eu tenho muita coisa para te perguntar. Tá ótimo, tá ótimo. Me diz uma coisa, você trabalhou na grande imprensa em algum momento? Sim, depois que eu atuei por 10 anos na imprensa sindical, nos anos 80,
final dos anos 80, 90, né? Peguei os anos 90. Depois aí a imprensa sindical foi acabando, né? Então eu saí da imprensa sindical e fui trabalhar na chamada grande imprensa, que a gente chamava na época, né? Eu lembro que no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a gente tinha cerca de 30 profissionais, entre repórteres, fotógrafos, cartunistas. Cartunistas, a gente tinha 2 cartunistas, eu e o PC, a gente revezava com charges e tirinhas, porque você sabe, a linguagem do cartoon, né, da tira em quadrinho, da ilustração, para passar essa mensagem um pouco mais diluída para trabalhador, fazia muito sucesso, né, cara? A gente tinha uma grande importância para a imprensa sindical. Depois diluiu isso, né, foi acabando aos poucos e tal, e aí eu fui para fazer coisas de grande imprensa, né, tiras em quadrinhos, charges, ilustrações. E para quais veículos? Rapaz, eu trabalhei para vários, assim, porque assim, eu sempre também tive uma coisa de ser autônomo e trabalhar no meu próprio escritório em casa, né? Por isso até cartunista das cavernas, porque eu fico dentro daqui, né? Que é onde eu consigo trabalhar com tranquilidade. Eu já frequentei redação de jornal, mas eu não aguentava, cara. Eu sou uma pessoa que eu somatizo toda a periferia problemática da coisa toda, então eu não consigo me concentrar, eu fico muito, né? Então em redação de jornal, você sabe, eu não sei se você chegou a trabalhar dentro da redação. Não, nunca trabalhei na grande imprensa. Então, é um clima muito tenso, muito puxado, porque está tudo acontecendo naquele mesmo ambiente, televisão ligada, repórter saindo, correndo porque morreu não sei quem. Eu lembro até da epidemia da HN1, que repórter toda hora porque não sei quem morreu e saía de máscara, sabe, assim. Então o clima era muito tenso, né, dentro de redação. Eu não consegui trabalhar muito bem. Eu defini até, né, que tem caras que são de redação e caras que não são de redação. Eu definitivamente não sou de redação. Mas aí eu trabalhei para a Folha de São Paulo, o antigo Folhatim, fazendo tirinhas, Jornal do Brasil. Folhatim. Né? Jornal do Brasil. Que ainda em papel, né, impresso. Sim. Vários outros jornais do Brasil aí, porque eu fazia muita tira, né? Tira em quadrinho. Então, você recicla para outros lugares, né? Então, você consegue atuar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Até Portugal, por exemplo, que é uma coisa que eles não têm cartunistas, não tinham cartunistas de tiras. Então, a gente conseguia publicar lá, né? O pessoal da Folha conseguia publicar lá, né? Que é o Adão, a Laerte, o Gonzalez, né? Gonzalez. Onde é que tá Gonzalez, meu Deus? Nunca mais vi. Gonzalez, tá vivo? Tá vivo. Fernando Gonzalez é um cara, bicho, que ele é muito tranquilão, sabe? Aquela paz de pessoa, muito discretão. Ele mora aqui na Vila Mariana, né? Então ele muito sossegado, assim, sabe? Faz a tirinha dele, não quer muito, né? Gosto muito do trabalho dele. Gosto muito do trabalho dele. É Nickel Náusea que ele fazia? Nickel Náusea. Nickel Náusea, Os americanos queriam levar ele para fazer a tira fora, né? E ele não se recusou. Teve americano dos sindicatos americanos que vieram para o Brasil para levar essa tira, né? E falou para ele, ó, no contrato está aqui, se você não puder desenhar, alguém vai fazer a sua tira. Aí ele, opa, não quero. É verdade, é verdade. É verdade. Aí ele não fez, mas ela tinha tudo, aquela tirinha, a tira dele tem tudo para ser uma tira de linguagem internacional, né? O trabalho dele é muito bom, muito bom. Sim. Você já chegou a trabalhar para o Chiclete com Banana, não? Para Chiclete com Banana, não. Eu tava bem jovem na época que ficava circulando, eu consumia muito. Aliás, a nossa referência, a minha pelo menos, quando as pessoas perguntam, essas eram as revistas da Chiclete com Banana, né? Que tinha nas bancas, e era a única referência, a gente não tinha internet e tal, né? Então a Chiclete com Banana é que formou várias pessoas da nossa geração, assim. Você tem que idade, Gilmar? Tenho 54. Tem 54? Você tá mais velho do que eu. Eu já sou um senhor, né, cara? Você sabe que quando você adotou esse nome de cartunista das cavernas, eu não associei essa coisa de ficar enfurnado em casa, não. Eu imaginei, assim, um sujeito que retrata a lei da selva, entendeu? A lei da Idade da Pedra.
Eu Pois é. imaginei uma coisa assim. E é verdade, né? Sim, interessante essa visão. É como charges que a gente faz aí ao longo do tempo, que a gente faz pensando numa ideia, e quando você vai ver, tem várias leituras e interpretações diferentes. É o que você fez aí com relação ao Cartunista das Cavernas, mas é por conta mesmo da dificuldade da relação social. Né? Eu saio para os eventos de quadrinhos, cara, assim, aí chego completamente desgastado, assim, por essa coisa social. Mas, Então, mas eu você é um consigo sujeito respirar. antissocial. Hã? Você é um sujeito antissocial. É antissocial, não que eu não goste, mas é porque eu tenho dificuldade mesmo para essa coisa da relação social. Eu gosto, sabe? Mas é uma coisa complicada, assim, para mim. Eu sinto fisicamente. Por isso o Cartunista das Cavernas, e por isso fora a redação e tal, né? É isso. Você sabe uma coisa que me chama a atenção no seu trabalho? O seu trabalho é muito bom. O traço do seu trabalho, as ideias e o traço é muito bom, são muito bons, né? Você tem um traço nervoso, né? Um negócio assim. Quando eu penso no teu traço, eu penso em alguma coisa tipo um arame farpado, tipo espinhoso. É um traço espinhoso, assim. Você faz questão de fazer um traço raivoso, nervoso, né? Você já percebeu isso, né? Porque isso, Latuf, é a essência da produção, é o que está sentindo naquele momento. Então eu tenho uma cara de muita angústia, sabe, quando estou fazendo isso, é uma cara de sofrimento quando está fazendo isso. Porque realmente é isso que acontece. Se a gente vai parar, cara, a gente fica tão indignado, né, com tanta coisa absurda. Isso você sente emocionalmente tudo isso. Eu sinto muito isso. Eu sou tipo aquela esponja, como eu estou te falando. E aí transpira para o papel. Então eu só me sinto aliviado com isso quando eu consigo colocar no papel dessa maneira, entendeu? Tanto que você também é um cara de papel, eu acho. Você não sei se você faz o material na digital, Papel, né? papel, Isso, papel. isso. Essa daí é a charge de ontem, não é? Essa daí? Você- Não, não, essa aqui é uma charge que eu fiz pro Mondovais, vai sair amanhã. Uma charge que eu Ah, fiz tá. sobre anexação da Cisjordânia por Israel. Ah, tá, tá, Deve tá. sair amanhã lá no Mondovais. Ah, legal. Então, e aí, essencialmente emoção, cara, esse negócio. Aí eu sinto a necessidade de ter o papel e a caneta, e uma caneta que Sim. aguente o traço, o peso do traço, porque é fundamental para você que está fazendo isso, você coloca a emoção ali a sua emoção, a sua angústia ali no papel, né? É Qual foi a exatamente isso que eu charge que estou mais te fazendo. doeu fazer? Cara, eu já fiz muitas charges, dessa coisa que você é uma linha que você faz muito, sabe, da violência policial, da violência na periferia, né? Então essas doem de fazer, né? Relacionadas à morte, sabe, quando envolvem crianças e tal. Num contexto geral, isso é bem pesado, né? Você é um cara da periferia? Eu não sou da periferia, mas, digamos assim, São Paulo, né, que é um estado gigantesco e tal, você não tem fronteiras assim. Você tem as fronteiras e tal, mas aí você vive para chegar em determinado, você vive diretamente com a periferia, né? Faz parte da sua vida, entendeu? Então você conhece muito de perto a periferia. A periferia ela está dentro do centro da cidade, está em todo lugar, né? Então você sente exatamente como é que vive a periferia, né? Você disse que o Chiclete com Banana foi uma referência artística para você, né? Que outras referências você teve que te estimularam, que produziram o que você é hoje? Eu não tenho. Bom, a gente não tinha referência nenhuma, né, de internet, que facilita muito. Eu lembro que quando apareceu a internet, cara, foi incrível, porque você tinha o trabalho, o estilo de vários artistas do Brasil e do mundo todo à mão ali, para fazer as comparações, né, de ideias, de estilos. Foi muito encantador. Eu lembro bem como é que quando chegou isso, né, pra gente. Mas até então não tinha, né? Não tinha nenhuma referência. Eu tinha referência, eu acho que você também, da Chiclete com Bananas. Eu não sou um grande leitor de quadrinistas, né? Que tinha de revistas na época, não lia.
tinha esse básico, sabe, que a gente tinha à mão, a revista Mad, né, que era a nossa referência, que trazia um pouco, né, desse traço internacional, europeu até, americano, que seria a referência, cara, só essa. E alguns amigos, que nem o Fernandes, que é um cara que eu admiro demais, que é meu parceiro aqui em Santo André. Eu admirava muito o trabalho dele. Então, bem limitado, a nossa referência é sempre muito limitada, e aí você vai desenvolvendo, sei lá, na raça, né? É curioso assim, né? Você deve receber perguntas, né? Tipo, como é que faz para ser um cartunista? Onde que eu aprendo e tal? É uma coisa que você vai desenvolvendo, que você não sabe onde vai dar, essa coisa, né? Frankenstein, né? Da sua personalidade. Eu acho que o trabalho do cartunista é a personalidade do autor, cara. É assim, não é uma coisa técnica, não tem técnica nisso, não tem. É pura expressão autoral, que é a essência do autor ali, eu acho. Não tem como inventar, sabe? Eu acho que o trabalho autêntico do cartunista vai muito por aí, né? E hoje com internet e principalmente com as tais redes sociais facilitou muito. Qualquer um pode ser um chargista, né? Aliás, você tem um monte de gente que desenha e põe na internet e se autoproclama chargista, né? Tem um monte de gente assim. Isso de uma certa maneira, ao mesmo tempo que você democratizou, porque antigamente você precisava sempre recorrer a um jornal e bater na porta de uma redação, moço, dá uma olhada no meu portfólio. Agora não precisa mais nada disso, agora você publica na rede, tem um monte de porcaria, mas assim, um ou outro vai se salvando, porque assim, tem uma lei natural, uma seleção natural aí, né? Porque não basta simplesmente você fazer um desenho e botar na internet para se dizer chargista. Você tem que ter uma conjugação de duas coisas. Você tem que ter um bom traço e você tem que ter uma boa sacada. E muitas vezes, mesmo que você tenha um traço ruim, mas se você tem uma boa sacada, já salva. Mas não tem a figura do editor para dizer o que está bom, o que não está, as pessoas vão colocando e o público gosta, não gosta, que nem música. Né? Não tem mais a figura do produtor, do empresário, para dizer assim, olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Não, as pessoas vão botando no Spotify, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou. Né? Agora, em algum momento, vai ter que ter uma separação. Uns vão ficar e outros não vão. Né? Uns serão lembrados e outros não serão. Ainda mais porque nessa sociedade líquida que a gente tem, tá tudo... Você publica uma coisa hoje, daqui a pouco você nem lembra mais, né? Pois é, exatamente. Mas eu acho que tem esse negócio e tem também uma revelação muito grande de autores muito bons, cara. Assim, eu fico surpreso até de ver não só cartunistas, mas quadrinistas com traços super apurados, profissionais, assim, sabe, assim, que você olha e fala, cara, né, da onde que apareceu isso, né, tio? Sim. Então a internet permite que você conheça e que apareça, né, muito isso, assim, né, que te surpreende até, né? Impressionante. E fica que nem você está falando, é que nem um fotógrafo o trabalho do repórter fotográfico, do fotógrafo hoje, né? Quer dizer, só aquele que tem a veia da arte na fotografia, ou que tem aquela pegada pessoal desse trabalho que tem a autenticidade autoral ali do fotógrafo, também como o cartunista, né? Que, sabe, vai ficar marcado é esse que tem essa essência mesmo. Né? Porque simplesmente tirar foto não significa que você é um fotógrafo. Pois é. Né? Com celular e tal, enfim. Exatamente. Tem que ter essa coisa do olhar, né? Agora, é bom que vai revelando. Na nossa época, era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Inclusive para publicação, né, cara? Eu lembro que, nossa, ficava na grade de publicação um livro, um trabalho que a gente produzia durante 1 ano, 2 anos, ficava na grade mais 2 anos para poder o editor falar, agora vamos publicar e tal. Agora não, também facilita um pouco mais a autopublicação, né? Ficou mais acessível, você ser o próprio editor, enfim, é muito interessante. E você agora, tem um livro que você lançou agora, Brasil, né? O Brasil 2019 em Charges, que foi um livro que eu fiz de coletânea do ano passado, que foi o primeiro ano do governo, né? Do governo medonho aí. E agora, como acabou, tem até aqui, o livro, Isso. Ele foi uma edição que foi pelo Catarse, né, um financiamento coletivo, e aí eu fiz uma tiragem só para os apoiadores. Então aí depois que ficou pronto, muita gente me pediu isso, me pedem, e eu não tenho mais, eu tenho 4 exemplares aqui, né?
E agora eu fiz novamente a campanha para a segunda edição, já está com 80%. Então eu acredito que vai dar para fazer uma nova tiragem, né, dessa edição aqui, né? É legal, eu acho que é bacana fazer isso para a gente registrar esse momento, porque, sabe, Latuf, uma coisa que eu penso é que a gente não dimensiona o que a gente está passando nesse momento, sabe, cara? Eu acho que depois que passar isso, que a gente vai conseguir olhar para dentro disso que a gente está vivendo e dimensionar, porque até então a gente está no meio do furacão, cara, assim, a gente está meio Sim. que sobrevivendo, meio que tentando entender, meio maluco tudo isso, surpreso a cada dia, né? Porque a gente não imaginava que isso tudo ia acontecer. Eu realmente não fazia ideia. A gente tenta traçar uma perspectiva do que é isso que está acontecendo, mas a gente não consegue, né? Então a gente vai ter uma visão legal depois disso, né? Depois que passar. É que nem a história do Pasquim, né? Você tem uma visão bem interessante depois que passou aquele momento maluco lá, né? Exatamente. Exatamente. E o trabalho do chargista é o registro histórico, né? O historiador se utiliza muito da charge para recontar a história, né? Exatamente. E você vai precisar fazer um outro livro, hein? Pois é, tá pronto aí praticamente o volume 2 de 2020, né? Pessoas me Sim. pedem, e eu já estou convencido. Eu ficava com muito receio de fazer essa campanha via Catarse, porque você tem que ficar lembrando as pessoas, porque as mensagens que você coloca na rede social, ela não chega a todas as pessoas, né? Uhum. Então eu fico cheio de dedos, porra, incomodando, né? Falando, olha, a campanha tá lá, é chato pra caramba, né? Fazer isso e tal, mas faz parte do processo, né? Então eu perdi, depois do primeiro volume, da primeira edição aqui, perdi um pouco desse receio, então eu vou ter coragem de propor, né, o volume 2 no final desse ano, né? Então é isso, a gente fica aí para marcar, de certa maneira, um pouco da história do que a gente está vivendo aí através do nosso trabalho, que é a charge, que é fundamental, né, cara? A charge é fundamental. Parece aquele preconceito que a gente tem no Brasil, né, que você faz desenho, né, mas e trabalho, o que você faz mesmo e tal. A gente enfrenta É verdade, é verdade. a gente enfrenta esse problema há anos e anos, né? Só depois do episódio da Laerte que começaram a entender o que é o cartunista, o que ele faz, né, cara? Porque até então é o cartazista, enfim, aquela coisa toda, né? Desenho de humor, piadinha. Isso também tem a ver, isso também eu acho que tem muito a ver com uma certa linha de ação dos cartunistas e chargistas, mas principalmente dos cartunistas, né? Em privilegiar a piada e não a crítica, vamos dizer assim. Ou então uma crítica muito. O foco muito no humor, né? Que tem que ter, é muito importante o humor, é muito importante. Mas, por exemplo, o Joe Sacco, que é um quadrinista muito bom, né? E ele, apesar de ser quadrinista, ele não é chargista, mas ele tem um trabalho jornalístico, né, muito bom. O traço dele é impecável. Não é de humor. O Naji Al-Ali, que era o grande nome da charge palestina, que foi assassinado em Londres, também não fazia humor. Era um puta de um chargista. E o Louis Hamaker, essas são uma das minhas referências assim, em matéria de trabalho político, né? O Louis Hamaker, ele era um chargista da Primeira Guerra Mundial, ele era belga, se eu não me engano. Ele não tinha humor, o trabalho dele não tinha humor, né? Então, talvez essa associação que as pessoas falam, o chargista só faz piadinha, só faz desenho, piadinha, tem muito a ver com essa coisa dessa preocupação exacerbada do chargista ou do cartunista no Brasil em sempre ter que fazer humor, né? Pois é, e eu vejo isso da seguinte maneira. Quer ver só uma coisa, sem querer te interromper. Você tem uma charge que você fez há pouco tempo, que aparece assim, um PM chegando em casa e a criança perguntando, meu pai, papai, o que você fez hoje, como é que foi o seu dia hoje, uma coisa assim. E era uma figura macabra, uma figura obscura, né? Aquilo não é um desenho engraçado? Não é um desenho É engraçado aquilo engraçado. ali? Não é. Isso daí, eu vejo assim, Latuf, primeiro que assim, no Brasil, o chargista, o cartunista, ele não tem a liberdade de fazer, não se faz charge no Brasil, principalmente para a imprensa. O que se faz é uma ilustraçãozinha editorial que corresponde à linha política e econômica que a empresa
que é o jornal, que é uma empresa, né, capitalista, defende. Então você não pode fazer a charge. Você bota os seus desenhos sobre o crivo editorial que vai defender, né, aquilo que o veículo de imprensa defende. Você não tem a liberdade de fazer. Então você faz meramente uma ilustraçãozinha. Agora com a internet, a gente pode colocar um pouco mais de acidez, de crítica mais pesada, porque a gente é o nosso próprio editor, né? Principalmente no trabalho independente, né, do cartunista e também da imprensa independente. Então você pode fazer uma coisa muito mais contundente nesse caso. Então talvez, que nem você está analisando aí, venha daí também o lance da piadinha. E eu sou contra. Até então é assim, você fica maduro, então você começa a enxergar as coisas de maneira diferente até então, né? Eu sempre fiz piadinhas, sabe? Assim, tipo, humorzinho de tirinhas, né? Sobre comportamento e tudo mais. Só que chega um ponto que você fala, cara, não tem sentido. E você vai se reciclando e você vai batalhando, brigando muito com você e o resultado que você está fazendo. Você deve sentir isso também, né? Para que eu estou fazendo isso? Como é que é isso e tal? Você se debate muito com você mesmo sobre a essência do que você está fazendo. Por exemplo, eu estou fazendo um desenho aqui e tal, eu faço isso ou vou passear na rua, sabe, fazer outra coisa. Então eu tenho que fazer uma coisa, mas tem que ter sentido, tem que ter um... Então quando você fica maduro, aí você começa a perceber essas coisas. Eu preciso fazer um negócio que tenha uma linguagem, que tenha uma importância, que tenha um sentido, né? E nada mais interessante do que você fazer um trabalho que tenha um sentido social e tal. Então eu sou... por exemplo, no trabalho que eu faço, eu não enquadro como humor. O humor está dentro do contexto porque se caricatura, que nem essa coisa pesada. Então tem uma pegada de humor, mas principalmente a pegada contundente, de crítica, de trazer e de desmascarar as coisas que são pesadas e duras. Você desconcerta, né, através de um desenho desse, entendeu? Esse que é o lance. Você até falou aí, você falou um negócio agora que eu esqueci, mas que da importância da charge mesmo, né, que a gente tem casos, né, que nem o Charlie Hebdo, e teve um outro caso agora, que você até citou, mas eu esqueci. Enfim, da importância desse trabalho gráfico, que não é um mero desenho. Ele é importante. Os poderosos se incomodam muito com isso, entendeu? Você consegue desmontar uma estrutura, né, desses caras, né, que são os que se sentem acima do outro. Então você quebra toda essa estrutura com um desenho, um simples trabalho gráfico, né, de humor e de crítica, né? Você citou o Charlie Hebdo. Qual é a tua impressão sobre o trabalho do Charlie Hebdo? Não, então, eles têm como um trabalho europeu, tem essa coisa de respaldo do público, né, que entende e compra e viabiliza esse trabalho. Então, é isso. Histórico e tudo mais, né, enfim. E o que aconteceu naquele episódio lá, você vê a importância de um simples desenho. Porque é um desenho, né, cara? Não é arma de fogo. Um lápis, papel, né? Então, que poder que tem também, né, isso. Só que é desproporcional. As pessoas perguntavam muito na época, né, o que mas não pode fazer, pô, o desenho daquilo lá e tal. Mas, pô, a gente está comparando, cara, um desenho que não pode, que é uma ofensa, sei lá quem e tal, com arma de fogo, com sangue, né, com cadáver, com morte, com massacre, né, quer dizer, é desproporcional. Então não tem nem comparação com esse negócio, né, quer dizer, os caras são bem abusados, são altamente ousados, né, os cartunistas europeus do Charlie Hebdo. Só que aí chega num ponto extremista daquele que não tem nenhum sentido, né, enfim. Esse é o negócio. Aí cai pra gente aqui, por exemplo, que a gente não tem coragem de fazer aquilo lá, sabe? Ser tão ousado assim, né? Porque dentro da gente tem... a gente carrega a nossa própria moral da gente não conseguir fazer certas coisas tão ousadas como o Charlie Hebdo e os cartunistas fazem e fizeram, né? Mas você acha que o trabalho do Charlie Hebdo é ousado? Eu acho ousado, eu acho que faz a função da charge contundente, entendeu? Eles usam muito o humor, né, a sátira ali, e ao mesmo tempo muito forte, né? É aquela coisa muito louca assim, né, cara? Você conseguir fazer um desenho meigo e violento ao mesmo tempo, né? Então esse é um poder do desenho. Eu acho grande ousadia, um grande trabalho eficiente
do trabalho gráfico do cartunista, eu acho. E você acha que é possível a gente, no Brasil, ter assim não digo um Charlie Hebdo, mas resgatar o Pasquim, por exemplo? Eu acho que não, são tempos diferentes, né? Até o Ziraldo tentou resgatar, né, nos anos 2000, o Com a Pasquim Bundas. 21. A É, Bundas, né? isso, e o Pasquim 21, né, que foi um jornalzão, mas não deu. Então é aquela coisa, tudo tem o seu momento, né, de acontecer, por exemplo. E não é igual, né? Não adianta reeditar ou refazer uma coisa, sendo que as características do tempo mudou, né, as características culturais, os fatos são outros, né? Então, por exemplo, a ditadura, a gente está sofrendo um tipo de autoritarismo e ditadura aqui, agora. Só que a característica é diferente. Não é como aquela coisa militar que aconteceu na época do Pasquim, sabe? Que lá aprendi. É outra configuração, né? É outro método, mas é a mesma coisa praticamente, eu acho. Sabe? É que nem a guerra, né? É claro que tem guerras nas trincheiras que você desenha muito aí, que eu vejo, mas a guerra global é outra, né, cara? É outra característica. Já aprenderam que, por exemplo, soldado com soldado e arma na mão se matando, ninguém ganha, né? Morrem, todos perdem. Então, a estrutura de guerra, de guerrilha é outra. Então, eu acho que as coisas mudam. Por exemplo, a gente tem até um projeto aí que a galera está fazendo aí em grupo de internet, que é a revista Pirralha, com base na garota lá. Esqueci o nome dela Ah, agora. sei, Greta. Greta Thunberg. Isso, a Greta. Então, com base na ousadia dela, está se criando, tem um grupo que está trabalhando essa pegada com características tipo Pasquim, né? Mas eu acho que o tempo, sabe o que é? Que sabe uma coisa? Ela se forma, que nem hoje a gente está vivendo isso, automaticamente vai se criar uma coisa que depois a gente vai, porra, mas como é que apareceu naturalmente? Dentro das características culturais, políticas do momento, né? É. Você, em relação, por exemplo, a essa coisa da censura, dos ataques, você, na sua carreira, já sofreu? Não, eu nunca sofri, eu já sofri agora, que são coisas novas, né? Eu lembro que na época da imprensa sindical tinha isso, né? A gente tinha que desenhar o chefe, né? Eram caricaturas cantadas, né? Que nem na delegacia, né? Ah, ele tem um bigodão assim e tal, o chefe, né? Que a gente desmoralizava fazendo ele na charge para o jornal que ia para 45 mil trabalhadores na região. Isso ia para os murais, né? De trabalhadores, enfim. E teve um cara desses aí que, que falou que ia me pegar, não sei o quê. Ele ficou muito mal, muito ofendido, achou muito sério aquilo, né? De ter desmoralizado ele e tal. E depois ele virou diretor do sindicato e me mostrou esse desenho todo amassado. Assim, falou, cara, eu ia te pegar. É isso aqui, ó. E tava lá, eu fiquei assustado. Falei, caralho, você tem isso aí, né? É sangue nos olhos, rapaz. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Pois é, cara, pega forte isso, enfim, isso é uma verdade. E aí, tem que ficar esperto com isso. E o lance dessa coisa bolsonarista, né? Você cai na rede bolsonarista, então a artilharia é pesada pra cima de você, de todo tipo aí, né? Mas você tem recebido ataques então nas redes. Nas redes, nas redes, principalmente no ano passado, né? Agora até que filtrou mais o público, né? O público foi peneirando ao longo do tempo e ficou pessoas mais engajadas com o que você defende, né? Então isso aliviou um pouco, porque era uma agonia, assim, cara. Toda hora alguém mandava no direct te ameaçando, te xingando, né? Né? Então é duro isso porque você não está acostumado com isso. A gente estava fazendo desenhos de charts, mas não tinha esse tipo de agressão e violência o tempo todo para cima de você, né? Então, agora já estamos mais A tarimbados, digamos polícia assim. nunca foi na sua casa. Não, nunca acordei às 6 da manhã também. É uma boa sensação, é uma boa sensação. Você devia Você teve experimentar. isso? Você já teve essas Tive. experiências, né, cara? Como é que foi isso aí? Pois é, você vai fazer uma live comigo para eu contar. Pois é, quero saber. É importante, interessante saber disso, né? Eu já tô puta véia já nesse negócio. Para mim, eu acho até muito importante quando o chargista é atacado, porque mostra exatamente que ele está batendo onde dói, entendeu? Isso é importante, isso é muito importante. Uhum.
Mas é claro que assim, é, precisa ser denunciado, né? Como aconteceu, por exemplo, lá com a Folha, né? Como está acontecendo com a Aroeira e tal, né? Se criou, como você falou, uma rede, isso é muito importante, né? Como aconteceu contigo lá, que o cara quebrou a placa, aquilo é muito hilário, cara. Isso, Teve um outro é. episódio que você falou aí, mas eu esqueci, eu ia citar, mas a minha mente apaga. Teve a exposição de chargistas aqui em Porto Alegre, Ah, sim, você que foi mora em Porto Alegre. censurado. Ah, Eu teve sou também. carioca, mas moro em Porto Alegre. Ah, tá, tá. Interessante. Eu lembro dessa também, né? E foi um pouquinho antes do teu fato ali, né? Foi um pouquinho E antes. isso mesmo. É. A exposição, isso é muito curioso, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Teve a exposição em Porto Alegre, depois eu fui chamado pelo gabinete da Benedita para uma sessão pública, né? Para falar de charges, eu fui convidado, outros chargistas foram convidados também. Na sequência, foi assim, a visita a Brasília foi num dia, na semana seguinte quebraram a placa. Pois é, muito louco. E agora também, dois episódios bem recentes também. Os cartunistas da Folha com Aroeira, né? Exatamente, exatamente. E o Aroeira, em 2019, no início de 2019, ele foi processado pela Federação Israelita por conta de uma charge que também tinha o Bolsonaro numa suástica e o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Pois é, teve. Ele até fala, né? Eu acho que não sei se é a mesma, mas que é aquela que tem a suástica no corpo, né? Que é os braços e as mãos. Isso, Eu acho que é esse. isso, Isso. isso, essa mesmo. Pois Que é. aparece as duas cabeças, né? Exatamente. E como é que você vê o trabalho dos chargistas nos dias atuais? Assim? Porque a gente consegue, né, ter bem essa noção de como era antes e como é agora. Como é que você tem visto? Eu acho que, por exemplo, agora, nesse momento, eu acho que é um trabalho muito interessante e importante nesse momento, né? Porque até então, como a gente estava falando, esse desenho ele tem essa característica meio de humor, para entreter, né? Aí, com Uhum. essa pegada que vem agora e tal, ele toma outro corpo diante do público em geral, né? Das pessoas. Ela consegue enxergar a charge como uma arma de combate, sabe? Um instrumento de luta, né? De denúncia. Então isso, o que eu vejo que está crescendo, que eu recebo de informações aí, né, nas redes e tal, é que ela está tomando esse corpo com essa questão política bizarra, medonha, e que a charge entra como cronista para denunciar isso. Então ela está tomando esse corpo de importância, né, dentro disso. Então eu vejo isso crescer bastante agora, né, durante esse governo Bolsonaro. Eu estou vendo um resgate, né? Um resgate dessa arte de combate, vamos dizer assim, né? Sim, sim, exatamente. Né? Não só isso aí também com uma música, eu acho que é importante também o trabalho musical, né? Dos poetas e tudo mais, né, cara? Os artistas todos empenhados em mostrar o seu trabalho e desmontar essa política de extremismo medonha, ultrapassada, que não, enfim. Se você não fosse chargista, você seria o quê? Rapaz, eu comecei a fazer esses negócios eu tinha 17 anos de idade. Eu fazia desenhos na fábrica. O primeiro trabalho que eu tive foi numa fábrica de porcelana aqui na região do ABC. E aí as paredes ficavam brancas e eu ficava desenhando o tempo todo nas paredes. Eu tinha 17 anos, era uma fábrica que mutilava os menores, cara, inclusive. Ah, é? Mutilava. Eu tenho um pedaço de dedo aí faltando, porque todos eram mutilados. Todo cara que entrava lá, o jovem, porque assim, a gente trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Então o ritmo era pesado. E meio adolescente ainda, imagina. Então toda garotada que entrava nessa fábrica, cara, era mutilada. Perdia dedos, pedaços de dedo, tinha cortes no braço. Eu fico imaginando isso hoje, cara. Né? Uma coisa dessa e era normal. Ah, cortou, tal, vai ficar um mês se recuperando, depois volta. Coisa medonha. Enfim, e aí, eu não sei o que seria, cara. Não imagino eu fazendo outra coisa. Sei lá, a vida inteira fazendo esse trabalho aí. Cinema você não curte? Você não tinha vontade de fazer um filme, por exemplo?
Então, cinema eu acho muito interessante, bacana. Cinema, música, eu acho incrível. Música, eu admiro tanto, cara, o talento do músico que toca algum instrumento, sabe, que faz um som. Eu já tentei fazer um negócio desse, mas tem que ter realmente a veia do negócio, senão eu ainda falo, pô, ainda antes de eu quero tocar um instrumento, porque eu gosto muito, sou muito apaixonado, mas não consigo fazer nada disso, não, cara. São os dois. Eu tinha muita vontade de tocar instrumento, não sei nada. Pois é, deixa eu ressaltar aqui os parabéns para você das tuas lives que você está fazendo. Eu vi a do Paulo Miklos, falei, caralho, que incrível, cara. Ver o Paulo Miklos falar, né, já que a gente está falando de música e tal. Foi muito bacana. Parabéns você trazer o Paulo Miklos, conseguir fazer um bate-papo aí. Eu acompanhei, foi muito legal. O Paulo Miklos é um querido, cara. Paulo Miklos é um Pois é. querido, é uma pessoa muito acessível. E é um sujeito que tem uma bagagem, assim, tem uma história, né? E é um sujeito Impressionante. super acessível, muito querido Né? ele, muito querido. Eu tava louco para perguntar para ele como é que ele tem tanta energia, cara, para fazer tanta coisa. E a gente está falando desse negócio É da arte. verdade. Eu não consigo fazer, eu faço os desenhos aqui e já me sinto esgotado e tal, né? Paulo Miklos, que Pô, é mas você, cinema, música, e pô, vai pro então palco, cara. você tem que fazer uns exercícios, né, ô Gilmar? Pô, já fui atleta, né? Já joguei futebol, mas agora. Mas não pode parar. Não, eu não digo ser atleta, mas você tem que manter a forma, fazer os exercícios e tal. Você fuma, não? Não, não fumo, não. Ah, isso já te adianta muito. É. Bebe. Bebo, basicamente, eu bebo e fico bêbado rápido, assim. Se eu tomar uma cerveja, um vinho, assim, já fico falando pelas paredes, assim. É, você tem que sempre manter a forma, ainda mais em época de pandemia, né? Tem que sempre fazer, você destinar um momento do dia, né? Dia sim, dia não, para fazer um exercício e tal, né? Procurar uma. O YouTube tem vídeos que ensinam, né? Fazer workout, cardíaco, 20 minutos, 30 minutos, blá blá blá. Então, você vai mantendo, né? Vai mantendo a forma, o ritmo e tal. Porque esse O negócio de que ficar em casa direto é complicado, né? Nossa, dureza. O que essas pessoas precisam fazer, cara, qual é a fórmula para você pegar, ligar um botão e falar, não, agora eu vou fazer. Né? Porque até então, porra, é difícil isso. É porque o Paulo Miklos, na verdade, ele é um artista polivalente, né? Impressionante, cara. Ele é cinema, é música, é teatro, né? Eu assisti uma peça dele aqui, né? Uma peça Impressionante. dele aqui em Porto Alegre, muito boa mesmo. É. Eu gostaria de ser pianista, gostaria de tocar. Você sabe que o Caetano Veloso, por exemplo, ele é um cineasta frustrado, você sabia? Ah, é? Não, não sabia não, cara. Ele queria ser cineasta. O Caetano Veloso queria ser cineasta, pô. Pô. Pois é, eu acho que então, na verdade, nós todos temos um desejo assim de fazer uma outra coisa, que admira, que curte e tal, mas que acaba sendo uma coisa meio paralela que não aconteceu, digamos assim, né? Eu acho. Agora tem uma coisa interessante nisso tudo, é que tem muita gente que tem outra atividade e queria ser um cartunista, ou é um cartunista Isso, frustrado. Tem uma isso. coisa assim, né? Muita gente. É, Muita gente. muita gente que, inclusive, é bem resolvido profissionalmente em outra área, que daria tudo para conseguir fazer um trabalho autêntico de cartoons, né, de charges e tal. Curioso É. isso. É curioso, exatamente. E o trabalho do chargista é diferente do trabalho do músico. O chargista não atinge as massas, né? O chargista, primeiro que o trabalho do chargista é como isso que você falou, né? Das cavernas. O cara fica ali enfrunhado lá. É É. ele e ele. Não é um trabalho coletivo. É ele, o papel e a caneta. Ponto. E não é assim, você não sobe num palco para milhares de pessoas. Você faz a sua charge, ela atinge, na verdade, as milhares de pessoas por conta da rede social, né? Porque cada pessoa, um passa para o outro e tal. Mas não é assim como, por exemplo, um show do Queen, né? Quando a gente atinge um grande público, quando chega um governo e diz que vai processar, aí sim a gente consegue uma Isso, massa de pessoas. exatamente. Então, na verdade, assim, a gente tem que pedir, entrar em contato com o ministro da Justiça para pedir que a gente também seja incluído nesse processo, né? Pois Também é, quero, pô. verdade. Bom, Gilmar, a gente já está seguindo aqui para o final aqui da conversa. Eu queria agradecer muito
à tua disposição, a tua gentileza em compartilhar as tuas experiências aqui e te desejar boa sorte aí no seu trabalho, que é muito bom. Legal, cara, parabéns, fico honrado de falar contigo, é uma honra mesmo, acompanho muito o seu trabalho e admiro muito e parabéns mesmo por essa história ao longo do tempo de fazer um trabalho combativo, que tem poucas pessoas que fazem isso, entendeu? Então, parabéns por isso, obrigado pelo convite, muito legal, e eu vou ver se eu perco a, a inibição para poder fazer umas lives também, chamar, conversar mais com as pessoas, aproveitar essa pandemia. Eu tenho essa Claro. coisa da caverna, da introspecção, impede um pouco isso, né, de fazer essa comunicação. A gente que se comunica muito com o desenho, quando é para falar ou fazer, a gente sente meio com dificuldade. Mas brigadão mesmo, cara, um abraço e acompanha, continua com as lives que eu vou acompanhar aí, hein? Muito obrigado. Você se saiu muito bem na live de hoje. Pô, legal. Tomara que as pessoas Você nunca fez live? Eu já fiz, muito esporadicamente, uma live ou outra, assim e tal, né? Mas em momentos muito pontuais, que eu, sabe, falar, cara, vou fazer o negócio. Enfim. Se deu muito bem, você saiu muito bem, cara. Eu acho que agora está na hora de você fazer lives, chamar, inclusive, outros chargistas para debater, porque agora é o momento, cara. Esse é o momento, né? A gente está Pois na é, berlinda, né? pois é, E bacana detalhe, mesmo. quando tem regime de exceção, é nesse momento que o trabalho do chargista se destaca. Exatamente nesse momento. Exatamente. Então, Gilmar, um grande abraço para você, tudo de bom, tá? E cuide-se. Valeu, meu cara, você também. Um abração. Até Valeu, mais. irmão. Um grande abraço.